Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Agora são 7h32. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e você está no Café com Política. Hoje, 16 de dezembro, é a 39ª edição. Sempre conosco aqui, Kleber Santos, consultor. Bom dia, meu caro Kleber. Bom dia, Café, bom dia à nossa audiência. Ricardo Bizarra, bom dia pra você. Bom dia. Hoje o João Jabur vai receber uma multa que faltou. Questões pessoais tiraram o Jabur do nosso Café com Política, mas ele estará aqui conosco a semana que vem. E aqui conosco o presidente eleito da Câmara Municipal de Bauru. Parabéns, Júnior Rodrigues. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes, a todos aqui da bancada. Que Deus abençoe esse nosso dia. É presidente agora, o cara não é fraco, não. Tá lá. Conosco também o advogado formado pela PUC-US de São Paulo, meu caro Pedro Henrique Fiorelli. Prazer em recebê-lo novamente aqui, Pedro. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos, aos ouvintes, telespectadores aí. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho do noticiário nacional, né, do ponto de vista da política e também um recorte em nível local. Afinal de contas, uma eleição, uma nova mesa diretora aqui na cidade de Bauru, e a gente quer saber também do Júnior Rodrigues quais são os projetos, os planos, essa coisa dele ser líder da prefeita, quem pode ficar no lugar dele, enfim, daqui a pouquinho a gente vai fazer um recorte local. Pedro, a questão nacional continua em evidência. Na leitura, eu tenho conversado com muita gente, o pessoal pergunta, Café, você acha que ainda vai acontecer alguma coisa? Né? Houve a diplomação, essa antecipação, um questionamento, né, Kleber? Como é que um homem que é do Supremo vai numa festa, no samba? E aí, Pedro, você acha que ainda pode acontecer alguma coisa? Tem alguma teoria da conspiração que pode efetivamente emplacar antes da posse efetiva do Lula? Café, bom dia a todos aí, também é uma satisfação estar aqui com vocês. Acho difícil, estive essa semana por Brasília a trabalho, acompanho lá regularmente e salvo alguma coisa que está sendo muito oculta e muito bem feita, mas não vejo muito espaço. Vejo as próprias manifestações lá na frente dos quartéis diminuindo, né? Então foi uma eleição apertada, com uma margem pequena, com margens aí para discussões todas que a gente ouviu, mas eu acredito que hoje, até pelo perfil de país que tem, de tender a estabilizar para o centro, então eu acho que a gente não tem grandes rampantes. Tiveram uma pressão ou outra aí, aumentou a fervura em alguns pontos. Acho que a gente tem muitos desafios como país, mas agora é muito atenção, né? E eu acho que o atual presidente, ele tem uma oportunidade rara de se posicionar para liderar uma oposição, porque não foram poucos votos. Obviamente que todos esses votos não são só do Bolsonaro, né? O bolsonarismo transcende o Bolsonaro, mas é uma oposição, e para acompanhar, né? Como sempre na política, essa arte, quando há a troca, tem que ter o acompanhamento, né? Já Shadow Cabinet falava na Inglaterra para acompanhar todas as ações do governo, e já se começa a aparecer alguns relatórios, né? Querendo mudar algumas políticas, se fala muito de saneamento e outras áreas. Então eu acho que temos que manter os avanços e seguir acompanhando e monitorando os próximos passos aí, atentos. Agora, Kleber, do ponto de vista institucional e político, há uma reclamação, né, dos eleitores de Bolsonaro, que ele precisava se posicionar mais. Essa semana ele acabou até num evento rompendo o silêncio, mas o que essas pessoas que estão em frente aos quartéis, aqueles que estão frustrados, gostariam, né? E há uma reclamação até de uma parte dos deputados, senadores do PL, inclusive, que o Bolsonaro está no silêncio por muito tempo. Você acha que ele está se protegendo, ele está com medo de uma eventual retaliação, ele perde o foro privilegiado e com isso ele poderia eventualmente ter algum tipo de ação, por sinal protocolada, né, pela coligação do PT contra ele quanto os filhos dele? Qual a tua leitura do ponto de vista político? Por que esse silêncio do Bolsonaro? Eu acredito que esse é um momento de muita reflexão, né, Café? E a gente vê também, curiosamente, que
essa postura mais calma, mais tranquila, ele poderia ter durante o governo. Fizesse isso, estava eleito. Estaria reeleito, teria muito mais chance, né? E ele foi extremamente, como a gente, afoito demais aí. Beligerante. Demais. Então, o que se esperava dele, o que se esperava de um presidente da República, não aconteceu, e ele agora está com essa calma. Então, isso realmente, pelo estilo dele, pela forma dele atuar, por ele nunca guardar nada, ir para cima, ter determinação, comando, opiniões fortes, né? Então isso tudo está causando uma estranheza muito grande. Mas eu acredito também que ele está repensando, e eu creio até que, no fundo, como pessoa, eu acredito que teria que observar até enquanto pessoa, enquanto ser humano, ele pode estar, porque às vezes, aí olhando mais em termos de temperamento, né? Às vezes a pessoa também muito sanguínea, ela também ao mesmo tempo, ela dá aquela baqueada forte diante de situações. Um momento talvez de reflexão. Eu acredito que seja algo muito pessoal. Existe também a questão até de ameaças, até de prisão, porque estão se falando muito, pedindo, o sonho de muita gente é que ele vá preso e tudo. Quanto a isso, eu quero até fazer uma observação, Café, uma novidade, que é a questão aí que a gente está acompanhando nesse momento, o surgimento do senador vitalício. Vamos explicar melhor o que seria isso. O senador vitalício é algo que surgiu agora na Câmara, e você vê que sempre acha-se uma saída para as coisas. Então, viria também junto com essa questão do fura-teto aí. Então, ó, nesse pacote todo, entraria também uma nova lei que permitiria a ex-presidente da República optar em ser um senador da República vitalício. A partir desse momento, ele vai para o Senado, só que ele não pode votar e também não pode se candidatar a nada. Qual é a vantagem? Ele se torna com total imunidade. Ele não pode acontecer mais nada com ele. Então, ele ganha uma imunidade vitalícia, mas ao mesmo tempo também não pode votar e nem ser votado. Ele sai do cenário político. Então isso está se discutindo nesse momento na Câmara. Pois é, uma jabuticaba brasileira. Ô Juninho, é óbvio que aqui em Bauru a gente tem uma série de questões, mas você é um parlamentar, e o que a gente observa do ponto de vista do tribunal, inclusive decisões do próprio ministro Alexandre de Moraes, é que nem esse foro privilegiado, nem a liberdade de expressão de uma série de parlamentares está sendo respeitada, inclusive derrubando redes sociais. Como é que você enxerga essa atuação do judiciário especificamente, sendo alguém do legislativo? Bom dia, Café. A gente começa a ver uma inversão, né, das coisas, né? Nunca, pelo menos pela idade que eu tenho, a gente não via algo nesse tipo. Então você começa a ver uma interferência naquilo, nos poderes, naquilo que você pode expressar, naquilo que você pode falar. O vereador, no caso parlamentar, ele é eleito pelo povo. O povo elege, igual eu vejo a Câmara Municipal, 17 vereadores. Ali você tem a classe, a população em si representada ali. Você tem um que defende A, defende B, aquele que não quer se posicionar. Então, é a sociedade que nós temos hoje. Só a Câmara Municipal representa a sociedade que nós temos hoje. Imagino isso também dos deputados, em outras esferas. A partir do momento que o parlamentar ele não pode se expressar, ou às vezes é algo que ele coloca e isso é caçado, você está caçando aquilo que o povo quer. A Câmara, inclusive, recebeu algum tipo de recomendação das instâncias superiores, algum comunicado em relação... Teve uma questão do YouTube que saiu, mas aí era em relação à questão das vacinas. Das vacinas, quando o Borgo se posicionou, assim, né? Nessa nova fase, alguma coisa pairou pela Câmara? Que eu saiba, lógico que a gente percebe muitas restrições, né? Você percebe que você tem restrição em alguns assuntos hoje, você já não pode mais se expressar. E aí quando você caça, quando você inibe um parlamentar de falar aquilo que ele pensa, porque lógico, se ele falar também algo imoral e correto, ele vai pagar as consequências também. Ele não é o dono da razão e também tem os seus limites, mas a partir do momento que ele é caçado, você está caçando o povo, porque ele representa o povo. Então você está colocando a mordaça naquilo que o povo pensa, porque se ele falar alguma coisa fora daquilo que deveria falar, o povo tira também. Sim. Então realmente você começa a estancar aquilo que a população pensa. Eu acho que é algo muito ruim.
O Pedro, e a questão envolvendo a equipe de transição, né? Nós observamos que, acho que a leitura é a seguinte, né? O Lula falou, eu quero indicar alguns cargos chaves, né? Economia eu não abro mão, lá no meu primeiro e segundo mandatos eu atendi o mercado, mas o PT não dominou a economia, então ele pega ali o Haddad. Eu quero no BNDES alguém, e aí ele trabalha até para mudar a lei das estatais, que está com dificuldade de passar no Senado, não foi, na Câmara foi rápido, né? Relações exteriores também e a Ministério da Justiça. Me parece que esses são os 4 pontos chaves aí. Como é que você vê essas indicações e também essa perspectiva de aumento do número de ministérios e esse possível loteamento, né? Que é um pouco da característica do PT, né? De trazer os seus aliados, nem sempre com uma visão técnica, tanto para as estatais como para os ministérios. Não, acho que tem várias perguntas aqui, vamos fatiando aqui. Eu acho que o primeiro ponto que é muito importante, a gente precisa entender qual o PT vai assumir no dia 1º de janeiro, né? Eu vejo muito, e conhecendo, acho que a gente vê, tem aquele da eleição e tem aquele que quando senta na cadeira se coloca e se posiciona. Então, eu acredito que até pelo perfil que foi criado durante a eleição da Frente Ampla, vai ter um desafio muito grande de acomodar toda essa frente, né? Já se fala em 37, alguns ministérios já estão falando 39. Hoje são 23, né? Então vamos ter um aumento aí, né? E obviamente para atender Câmara, Senado e... No fim ficou com uma base pequena, eleita, né? Você tem uma base, um centro ali muito grande. Então eu acredito que tem muitas, o grupo de transição, como você mesmo comentou, tiveram mais de 1.000 pessoas participando, saíram com relatórios diversos, está saindo alguns relatórios aí pontualmente que muda muita coisa dos avanços que tiveram no país, especialmente no marco de saneamento, hoje é matéria aí de vários jornais, tentativas de mudança nele. Então eu acredito que neste momento vai ser esse freio contrapeso, vamos entender como que a Câmara em si vai ficar e vai se posicionar, né? Eu acho que essa semana foi um grande tabuleiro lá, porque todo mundo na Câmara olhando pro judiciário, entendendo como ia ficar a PEC, né? No final, o próprio Gilmar Mendes e o Lewandowski, os ministros, pediram vistas, deve retornar semana que vem, senão vai ficar para o recesso depois de janeiro. Então, realmente, tava naquela percepção, quem cede primeiro, né? Então, eles não queriam votar a PEC porque ainda não tinha definido os ministérios não, e os outros não queriam também. Tá 5 contra 4, é isso? Tá 5 contra 4, faltam os 2 votos, Gilmar e Lewandowski. Então, deu aquela parada, se deve pautar hoje também no Congresso, tem uma sessão do Congresso hoje para tratar de tentar acordar um meio termo, a RP9, as emendas de relator ou orçamento secreto, o nome que queira dar. Então tá tudo nesses, quem vai ceder primeiro? Lula vai nomear os ministros antes para liberar a PEC ou vai esperar para entender como ficou a PEC para liberar os ministérios e todo mundo olhando o Supremo, como que fica isso? E orçamento secreto preconizado pelo Lula na campanha como corrupção, e agora é uma moeda de troca. Do imperador, né? Imperador. Chegou a chamar o Lira do imperador em função disso. Alguém tem um lenço para me emprestar aí? Você tem um lenço para me emprestar? O André Ruiz de Bauru disse que eu ainda estou chorando a derrota. Chorando a derrota, eu fazendo um trabalho de jornalista aqui, perguntando para os nossos colegas o que eles acham aqui. Ô André, menos, vai. Acidente agora na Getúlio Vargas, começo ali da Gustavo, em frente a Rote, o motoqueiro está fazendo massagem cardíaca. Então, se você estiver por ali, tomara que não aconteça nada de grave aqui com com esse motociclista. O Kleber, a questão toda é que nós temos aí um novo governo e os primeiros momentos não foram, vamos dizer assim, positivos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma leitura de mercado, muita gente acha que é mercado de ações, mercado cambial. Na verdade, começa ali, porque é como se fosse uma febre, né, que você sente no momento, mas vamos imaginar, né, o Banco Central já montou uma postura conservadora, diz, olha, eu tinha uma perspectiva para o ano que vem de reduzir, por exemplo, a taxa de juros, que a inflação vinha controlando dentro do modelo econômico vigente, mas agora tudo está indicando que o teto vai ser
ultrapassado em 145 bi, nós vamos ter não superávit primário, que é receita menos despesas, com déficit primário, então o endividamento público pode crescer, e o Banco Central, que felizmente é autônomo e independente, está dizendo, olha, eu vou segurar a peteca, não vou reduzir a taxa de juros, porque se tiver que controlar a inflação, eu serei implacável. E aí começa, depois disso, vir no mundo real. Que se as empresas não vão bem, perde valor de mercado. Aí o sujeito aqui do pequeno negócio vai buscar um crédito e fala, olha, taxa de juros não caiu, eu estou também com um pouco de receita, você precisa ampliar a garantia, eu sou mais seletivo. Aí esse sujeito não alavanca os seus negócios com dinheiro de terceiros, não consegue ampliar suas vendas, até diminui. Diminui a venda e fala, puxa, eu não preciso de tanta gente, desemprego cresce. Aí não tem geração de emprego, a renda média cai, e aí chega na Dona Maria que está ali na coisa. Como é que você está vendo esse quadro, principalmente essa tentativa de descaracterizar, chamar o que vai de herdade uma herança maldita, quando na verdade os indicadores econômicos vão exatamente na outra ponta, quer dizer, uma ruptura de modelo. Eu sei que não é a visão econômica, mas do ponto de vista político aí. Eu acredito que o que a gente vê no ponto de vista político, e muitas vezes com a influência de uma comunicação, de um marketing até equivocado, né, numa análise mais equivocada, é essa separação do crescimento, da questão econômica, de ter um controle, e dissociar isso do social. Parece que são duas coisas, ou eu vou para o social, ou eu vou cuidar da economia, como tem que ser, que na verdade tem que ser uma coisa em conjunto, né, economia Café? Que vai bem, o social pode ir bem, desde que haja políticas públicas para isso. Exato, e a questão do teto, você que é um especialista nisso, economista que conhece muito bem, muito infinitamente mais do que eu, então eu estou só dando um pitaco aqui, mas eu acredito, por exemplo, que essa questão do teto, por exemplo, exige, a partir do momento que você tem um compromisso de investir até tanto, ou de ter um controle, isso exige competência administrativa para gastar menos, ou então gastar direito, ou então saber como otimizar os gastos, né? Saber administrar, na verdade, onde eu tiro custo, onde eu posso baixar custo, o que eu posso fazer mais com menos. Então isso exige exatamente que, infelizmente, a política às vezes esquece um pouco disso. Não, agora eu vou para o social, então para o social vale qualquer coisa. Então aí que está. E é um erro, porque até do ponto de vista do marketing mesmo, no futuro acaba pagando caro, porque aí desmonta toda uma sociedade, e fica muito mais difícil ele conseguir argumentar que foi um bom governo, porque vai sentir na ponta a pessoa que foi desempregada, como você falou, o empresário que perdeu o pequeno negócio dele, então ele acaba gerando muito mais, então é muito momentâneo, então tem que ter muito mais cuidado. Se a inflação volta e corrói a renda, você ganha no curto e perde ali na frente. Exatamente, então eu creio que o que falta, na verdade, é essa questão do planejamento, essa questão de trazer o discurso, de aproximar mais o discurso de coisas mais palpáveis, daquele dia a dia, daquilo que realmente funciona de verdade. Isso exige muito mais comprometimento, muito mais conhecimento e competência, na verdade, administrativa, e vontade de fazer certo. Agora, o Pedro, eles querem suspender a reforma administrativa e vai lá numa reforma tributária, a frase que o Lula disse ao Haddad, que foi reproduzida, que quer colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É um grande engano, porque na prática, quem é o rico aqui no Brasil? Umas 3%. E o que esses sujeitos fazem se vier uma pressão sobre o imposto de renda? Eles vão para os paraísos fiscais, tiram o dinheiro daqui. O que eles vão acabar fazendo é tributando os dividendos, por exemplo, e que vai atingir também, se dependendo do corte que seja, empresários de pequenas, de médias empresas e tudo mais. Quer dizer, dá a impressão que em algum momento, para pagar toda essa conta, vai vir aumento de tributo, eu não sei. E o teto de gastos, como o Kleber colocou, na minha visão, veio num momento em que havia muita desconfiança na gestão pública em relação ao orçamento. E na minha concepção, mesmo com as verbas vinculadas sendo quase 80%, era para discutir com o Congresso fazendo escolhas.
escolheu ter o fundo partidário de 5 bi, faltou dinheiro para alguma outra área. Então, não parece que o político de Brasília está disposto a discutir o orçamento e fazer escolhas. Não sei se você tem essa mesma visão. Não, eu acredito que é muito nessa linha, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem que ter uma discussão muito mais aprofundada do arcabouço fiscal, né? Porque se fala muito da tributação, mas mesmo essa tributação de dividendo que venha ou em cima da mudança da tabela do imposto de renda, a gente tem um imposto eminentemente no consumo. E a reforma também vai fazer uma mexida na parte do consumo, né? E aí vai deslocar um pouco para os serviços, né? Para os serviços, mas assim, no fim do dia a gente tem que chegar, que é o dilema nas discussões tributárias, né? A gente os países que possuem, os países mais pobres ou menos envolvidos, tributam o consumo e não a renda. Então a gente também vai ter que fazer essa dicotomia, né? A gente é pobre porque tributa o consumo, ou a gente tributa o consumo porque a gente é pobre, né? Porque a nossa base não cresceu para poder tributar ali na renda. Então eu acho que nesse aspecto, né, o orçamento está cada vez mais desafiante. Então, se você trouxer ali, tem linhas orçamentárias que realmente não rodariam um governo nos primeiros 3 meses, né? Então a realidade fiscal, por isso que fazendo um gancho com relação à parte do teto, eu acho que a expectativa do mercado é muito essa ancoragem, porque da onde vem a receita, né? Porque se a gente tivesse uma renda maior, um arcabouço mais estruturado, o teto não seria necessário. Ele foi criado exatamente pelo descontrole, né, à época das contas públicas. Mas na taxação, na tributação do imposto de renda, vem na esteira também na taxação das grandes fortunas do país. Você acha que isso é interessante do ponto de vista de afugentar os grandes empresários e realmente a geração de riquezas e de empregos no país? É que exatamente, o que é grandes fortunas, né? E como que a gente faz esse corte, né? Então, tem toda essa parte do planejamento tributário e por isso que nós optamos em tributar o consumo e não a renda de uma forma mais estruturada, até porque não tem os mecanismos exatamente internacionais. Então, só que, por exemplo, nos Estados Unidos se tributa a renda. Transferência de patrimônio entre gerações é tributada a 50%. Praticamente. Por isso que todo mundo que tem um pouco mais de planejamento nos Estados Unidos tem uma empresa em Delaware para tentar outro fazer. Dia eu vi uma conversa do Haddad explicando que num olhar socialista você não transferiria a herança, você não teria. Iria para o Estado. Essa seria a ideia. Eu construo um patrimônio, usufruo, fim da vida, isso fica para o Estado, meu filho constrói o dele e vai indo, não passa de geração. Isso tem não, mas por exemplo, nos Estados Unidos tem muitas das tentativas de planejamento, porque o imposto de transmissão, que hoje o nosso é 6, o deles é 45. Então assim, você tem uma série por isso que tem vários planejamentos, tributaristas adoram também essas questões, mas eu acho que no fim do dia a gente precisa ter essa clareza. Será que se tiver um imposto unificado, que você diminui a carga, mas você aumenta como que está fazendo no consumo, você não aumenta a arrecadação, sem ter um impacto tão significativo, sem prejuízo e discutir as despesas, né? A questão sempre é que o rico sempre vai buscar uma alternativa, né? Porque ele pode, como eu falei, o Bizarra reforçou, desviar o seu endereço. Não tem nenhum problema para isso, né? E aí vai acabar ficando aqui. O Rui Rocha lembra que há um projeto para tributar dividendo acima de 400 mil, né? E a tabela não mudaria, né? Então, aí vamos ver como tem vários projetos, mas nenhum está querendo prosperar. A ideia do Paulo Guedes, se fosse reeleito o atual governo, era exatamente avançar, porque fechava as contas tributando dividendo em 70 bilhões, que era mais ou menos a conta que estão fazendo para... Porque os 200 milhões tem muita coisa ali dentro de recomposição do orçamento, né? O Alexei e outros eram favoráveis à tributação do serviço, que está correto, porque ao longo do tempo nós tributamos o consumo de bens porque era a realidade. Agora você tem serviços de streaming, você tem transporte, uma série de coisas que mudou, né? A posse do bem é menos intensa e o aluguel é mais veemente. Então é justo que você tem um jogo de ganha e perde. Claro que o prestador de serviço não quer, ele reage, mas é a nova realidade, você tem que mudar para... E o imposto indireto, que incide sobre o consumo, ele é mais fácil de tributar.
Né? Tá, Porque ali... tá no arroz, tá no feijão, tá no dia a dia, né? E é a própria receita que muda lá a tabela e é onde tem a grande complexidade. Você tem o sistema de tributo, você tem o ST, né, que é a substituição tributária, você tem cumulativo e não cumulativo, quer dizer, aí você vai para você precisa ter uma verdadeira estrutura burocrática. Aí que na reforma, se houvesse uma simplificação, já ajudaria bastante, né, do ponto de vista da gestão do dia a dia. Muito bem, são 7h57, nós vamos para o intervalo e na sequência o recorte é Bauru. Nós temos aqui o novo presidente da Câmara de Bauru, a gente vai falar um pouquinho desses bastidores, como é que foi a composição ali para chegar no nome, ele que teve 10 votos dos 17 e, portanto, vai comandar a Câmara Municipal de Bauru pelos próximos 2 anos. Você está aqui na 96 FM, é uma parceria com o Jornal da Cidade. Esse é o Café com Política, aqui na mesa de debate hoje, o consultor Kleber Santos, Ricardo Bizarra, eu, Reinaldo Cafeu, os nossos convidados Pedro Fiorelli e também o presidente eleito da Câmara de Bauru, Júnior Rodrigues. Bom, antes da gente voltar aqui, há pouco um ouvinte nosso mandou uma mensagem dizendo de um acidente que ocorreu ali na Getúlio Vargas, né? Ele passando por ali viu inclusive massagem cardíaca, né? E nós temos as imagens, o K que falou isso aqui para nós, ou AK. E a gente tem as imagens, o Vinícius Pereira passava por ali e mandou as imagens desse socorro ali na Getúlio Vargas. Temos vários vídeos, né? E aí vê todo o atendimento dos homens do SAMU e também do Corpo de Bombeiros fazendo eu estava olhando, agora dá. E a gente tem aí então esse acompanhamento. O Bizarra vem reproduzindo cada desses vídeos, são pequenos vídeos, né? E a gente torce, né, para que nada de mais grave tenha ocorrido ali com o motociclista. Muito bem, e ontem foi dia de sessão extraordinária da Câmara Municipal para eleger a mesa diretora. E depois de muita articulação, o líder da prefeita até então, Júnior Rodrigues, vai deixar essa liderança agora, porque o cargo de presidente exige isso. Ele acabou sendo eleito, a mesa é composta por ele na presidência, o Serginho Brum como vice-presidente, primeiro secretário, o atual presidente, que é o Marcos de Souza, o segundo secretário, o Milton Sardim. Como é que foi essa articulação? Inclusive, você trouxe votos surpreendentes para você da Estela Almagro, do PT e do Segala do União Brasil. Como é que foi a articulação, Júnior, para chegar aí nos 10 votos e você ter aí a preferência da Câmara Municipal para comandar nos próximos 2 anos? Bom dia novamente, Café, a todos da bancada. Realmente, assim, eu venho falando, né, primeiro, assim, ex-líder já, né? Já comuniquei à prefeita, até mesmo ontem, antes de ir para a disputa para a presidência da Câmara, eu já havia conversado com a prefeita e também comunicado, na verdade, a minha retirada da liderança. Né? E aí você falou para o Jornal da Cidade que você era líder, não bajulador, é isso? Exato. Não, então já tinha deixado a liderança do governo, porque eu acho que seria imoral eu concorrer à presidência naquele momento, ainda estando líder do executivo. São duas coisas que não daria certo para estar caminhando junto. E realmente foi tranquilo, né? Agradeci o período que a gente caminhou junto nesse sentido de liderança. A prefeita já sabia dessa minha intenção de ser candidato à presidência da Câmara. E eu acho que, assim, eu fiz o que eu pude durante esse período como líder, né? Peguei a liderança do governo no momento que tinha muitos conflitos, entre o executivo e o legislativo. Eu peguei a liderança no intuito de fazer realmente uma ponte para a gente conseguir realmente caminhar em alguns projetos, ver o que era possível fazer para acalmar os ânimos de fato, colocar a bola no chão e falar, gente, vamos pensar na cidade nesse momento. Então esse foi o meu papel mais como líder. Por isso que eu falo que eu não fui bajulador, Café, porque assim, por muitas vezes eu fiz críticas, eu apontei onde precisava ser corrigidos os erros, e não aquela pessoa que fica bajulando, lambendo, fica no serviçal, não, de maneira alguma. Eu fui para realmente fazer um papel de interlocutor, de apaziguador, de ponte, e eu acho que isso acabou refletindo no meu nome para ser o presidente da Câmara, porque as pessoas começaram a ver em mim assim, poxa, é uma pessoa que quando tem que criticar, critica, até muitas vezes, né, teve pessoas que falaram, pô, você quer derrubar secretário? Não é derrubar, porque quando tem que criticar, você critica. Por muitas vezes, fechei a porta do gabinete e as críticas foram mais internas, mais firmes, mas quando a gente tem que fazer os apontamentos, a gente tem que fazer
fazer os apontamentos para de fato ter realmente algo a contribuir. Mas de qualquer maneira existe uma base governista, né? Isso Sim, ficou evidente pessoas, tanto sim, na claro. comissão processante. Você chegou ali já praticamente com 7 ou 8 votos favoráveis, não é isso? Sim, porque eu vim construindo, eu tive duas situações. Durante o período de liderança, eu me relacionei muito com o pessoal próximo da situação, pessoas da base, pessoas que apoiam a prefeita, que está mais próximo dela, pessoas que estão assim no dia a dia, que confia no trabalho que ela vem executando. E do outro lado você tem algumas pessoas, claro, também alguns vereadores que são mais independentes, e você tem vereadores da oposição. Mas até mesmo com os vereadores da oposição, igual a vereadora Estela, o vereador Segala, que algumas pessoas colocam como oposição, eu sentei muitas vezes na mesa com a vereadora Estela, falei: vereadora, aqui você acredita que está errado, como que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? A prefeita do outro lado acha que está certo, olha, aqui eu acho que é isso. Então a gente acaba fazendo essa relação, cede daqui, cede de lá, o meio termo aqui fica bom, tá, esse ano não dá para construir dessa maneira, vamos dar uma melhorada, ano que vem a gente melhora esse projeto. Então com isso você vai ganhando, Café, a confiança dos vereadores, entendendo que ele não é um bajulador que fica aqui passando a mão no executivo, reconhece os erros e tenta ver uma maneira. Isso ganha confiança. Tá. Antes de eu passar aqui para a bancada, no caso específico da Estela, foi um troco para aqueles que de alguma maneira não prestigiaram o nome dela para a comissão especial de inquérito? Veja, várias pessoas colocam vários pontos, né? Eu particularmente trabalhei com a Estela nesse sentido do trabalho que eu vinha fazendo como líder. Olha, você sabe o trabalho que eu fiz como líder, porque realmente eu tenho na minha vida como, quando eu assumo uma situação, eu tento fazer o melhor. Então eu acredito que eu posso, como presidente da Câmara, fazer o melhor, igual eu fiz como líder, igual eu fiz quando fui assessor na Câmara, quando eu fui chefe de gabinete, quando vereador. Então assim, eu tenho na minha vida, pegar as coisas de fato, tentar tirar do papel e trazer para ser uma realidade. A Estela me conhece há muito tempo, né? A gente caminhou muito durante anos próximos, então ela sabe, conhece a pessoa que eu sou. Eu sou um vereador que eu não jogo fora das 4 linhas. Eu respeito os pontos de vista, eu respeito as articulações políticas, e eu sou uma pessoa assim, naquilo que eu sou fiel, Café. Então hoje a minha fidelidade vai ser com o Legislativo, vai ser com a Câmara Municipal, e o meu papel como líder do Executivo, ele se findou há 2 dias atrás. Kleber. Ô, Júlio, é sempre confortável para um governante ter um aliado na presidência da Câmara, porque passa a ter uma administração mais previsível, mais calma, né? É um pilar importante para uma governabilidade mais tranquila. E nós podemos dizer que a prefeita pode ficar mais sossegada nesses 2 anos finais de mandato, rumo à reeleição? Veja, Kleber, eu sou uma pessoa que comigo não tem bola nas costas. Eu também não jogo cascas de banana, como diz na política. Eu sou uma pessoa muito justa. Eu sempre falei isso lá no primeiro mandato, fui uma pessoa muito firme, fiscalização, fui para dentro de UPA, e quando tinha que cobrar, cobrei, quando tinha que ser justo, eu fui justo. Então assim, não tem como, se tiver algo que está errado, as penalidades serão cobradas. Agora, eu também não faço politicagem por barganha, não faço politicagem para se aparecer, para ganhar likes na rede social, para, enfim, ser influencer, não, de maneira alguma. Então, sim, eu sou justo. Se de alguma maneira tentar usar a presidência da Câmara ou eu para poder fazer algo nesse tipo, não vai acontecer. Então, sim, eu sou justo. Errou, será punido, será corrigido, mas de acordo com o tamanho do erro, né? Então você não pode pegar, às vezes, uma infração, algo que acontece no dia a dia, e você querer, às vezes, caçar uma pessoa por isso. Então acho que os erros na parte administrativa, na parte política, tá aqui o doutor Pedro, que não conhecia pessoalmente, mas eu respeito muito. Você não pode pegar, às vezes, doutor, imagino, né, o senhor está mais acostumado a algo que acontece no dia a dia, às vezes na parte administrativa, você às vezes querer caçar uma pessoa por isso, você querer levar isso para uma situação, uma esfera de penalização grande. Eu acho que tem coisas que você consegue ajustar. Lógico que tem erros que são imperdoáveis, que são insanáveis, aí você tem uma punição muito maior. Então eu serei justo na presidência da Câmara. Pedro, você
ajudou e vem construindo o CODESE, tem aí dentro também das várias atribuições um olhar muito da infraestrutura. Você trouxe até fatos de outros municípios que com projetos e tudo mais. Qual a importância de uma Câmara Municipal e do presidente para que esses projetos efetivamente saiam da gaveta? Café, eu acho que é muito importante esse alinhamento, né, até para fazer fluir esses processos. Eu acho que nós temos aí do ponto de vista de estrutura, né, então vou falar pelo Inova aqui, mas que é um parceiro técnico do CODESE, né, então das 117 propostas que o CODESE fez para os prefeitos, os candidatos à época, inclusive para atual prefeito, a gente somou 135 indicadores e saiu com 12 temas aí prioritários para os próximos 2 anos. Então, acho que o desafio hoje, né, tudo passa pela Câmara, até porque precisa ter anuência pela nossa lei orgânica, né? Então, eu acho que a gente tem alguns temas muito críticos que precisam avançar. Então, assim, a nossa revisão do plano diretor, do uso dos solos, que tem a discussão o que vem primeiro, né? Entende-se o uso do solo pela questão dos alvarás precários, mas precisa se retomar a discussão de um plano diretor, qual que é o planejamento para a cidade. Tem um outro aspecto importante, que é o novo, que seria o Plano Municipal de Saneamento Básico, aqui integrado, com água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, que são 2 situações que a gente tem, a estação de tratamento e tem a situação do resíduo sólido. Mas o que parece, né, e é sempre a sugestão, é de tem que ter essa esteira de projetos e parcerias de uma forma estruturada, até porque tem algumas questões que são mais fáceis, né, que já estão mais avançadas, como ajustar a iluminação pública, né, já tem um estudo colocado, são ajustes. Depois você tem a questão do resíduo sólido, que ontem, só para trazer aqui como um paralelo, um consórcio no Ceará fez na Bolsa de Valores um leilão e conseguiu atrair um consórcio de 10 cidades com 350 mil habitantes, praticamente a população, modelado pelo próprio FEP Caixa, que modelou aqui para Bauru, conseguiu na B3 alguém que vai fazer 800 milhões de investimentos nos próximos 30 anos no interior do Ceará, mas com uma modelagem muito mais ampla. Então tudo é premissa e restrição que eu falo desses projetos que foram dados para o estruturador. Então eu acho que agora tem uma nova fase, o Executivo tem 2 anos aí para começar a ter entregas, até como fechamento de mandato, pensando em alguma outra. E até para ter reeleição. E a própria Câmara tem um papel importante de pautar, né, e fazer avançar esses projetos, ter o diálogo, afinal é ali a casa da população, é ali que deve ocorrer esses debates. Vai ter taxa, não vai ter taxa? E nesse aspecto, né, vai ter uma audiência, uma reunião pública terça-feira, né, para falar dos projetos estruturantes na Câmara. Foi chamado pelo Marquinhos Souza, atual presidente. Tem essa discussão aqui, até falando um pouco, o doutor Pedro colocou aqui alguns pontos, né, alguns deles eu tenho informação que eu venho acompanhando, que eu acredito que são peças fundamentais, inclusive alguns deles dependem da Câmara Municipal, tem que passar pela Câmara, quando no caso de concessão. Então eu acredito que a Câmara Municipal vai ser fundamental nesses 2 anos, Café, porque ela vai se tornar protagonista de algo que realmente pode sair do papel e vir se tornar uma realidade na vida das pessoas. Nós estamos falando da PPP da iluminação, que a CPFL já começa a instalar aí, né, uma terceiridade da CPFL, mas instalar LEDs pela cidade de Bauru, diante de uma ação que teve lá junto com o Dr. Pedro, né, do MPF lá atrás. Muita reclamação da qualidade dessas lâmpadas, muitas queimadas, inclusive. Tá. Que começa a ser implantada, tem garantia de 5 anos, então eles vão ter que repor o que está queimado, só que é algo que tem que vir junto da PPP da iluminação. Por quê? Porque se não tiver PPP da iluminação, não chega nos bairros. E aí é onde que entra agora. A CPFL entregou os pontos aonde ela vai colocar o LED. Agora a prefeitura vai notificar a ganhadora da PMI, que no caso foi a Zopone aqui de Bauru. Ela tem que tirar esses pontos que estão sendo instalados, aí ela devolve para a prefeitura encaminha a Câmara aprova e coloca em licitação, no caso na B3, para poder fazer então aí a PPP da iluminação. Então acredito que o ano que vem nós temos iluminação chegando nos bairros, né, nas vilas, e em paralelo com esse que já está sendo instalado aqui nas principais avenidas. A questão do marco do saneamento, que é algo que eu acho que é fundamental. A prefeita poderia usar já a própria FIP, que está fazendo toda a parte estruturante da ET, Estação de Tratamento de Esgoto nossa,
ela poderia, eu imagino, doutor Pedro, colocar já também a questão de drenagem junto à FIP para fazer um estudo, para poder ver. Nós temos problema de drenagem nas Nações e o próprio Marco Saneamento ele prevê que pode fazer isso. Então seria algo realmente jogar Bauru lá para frente, se isso pudesse acontecer. Lógico que talvez não fazer de imediato, né? Primeira prioridade seria a estação de tratamento de esgoto, que vai ser licitada, se Deus quiser, o ano que vem, assim que a FIP entregar os estudos e entregar toda a parte estrutural de projetos ali, de como licitar, né? Seria o estudo de como licitar, termos de referência, tudo isso, mas poderia entrar Nações Unidas, a própria questão de resíduos sólidos, que a gente sabe o problema que nós estamos na cidade, tudo isso o marco legal ele prevê. Então acho que seria jogar Bauru, realmente, Cafio, há 20 anos para frente, se a gente conseguisse englobar tudo isso num estudo, englobar tudo isso, lógico que já foram 2 anos, vai ter que trabalhar forte, né? Tem, mas eu acredito que a estação de tratamento de esgoto seja licitado sim o ano que vem, e a gente começa a realmente tirar essas coisas do papel, mas isso vai ter que passar pela Câmara Municipal. Kleber. Então, as instituições, CODESE, Fiesp, Ciesp, ACIB, enfim, todas as instituições sempre colocam muito em discussão a potencialidade de Bauru, e que a cidade poderia estar numa posição muito melhor se houvesse maior união, mais forças remando no mesmo sentido. Júnior, nesse momento eu vejo Bauru com um vento totalmente favorável. Nós temos aqui nesse instante a prefeita, que é do mesmo partido do governador, que vai entrar agora. Então há muito tempo Bauru não tinha todo esse alinhamento, e agora entra você na presidência da Câmara, o seu partido, que é o Kassab, que é o presidente, ele está na secretaria do Tarcísio, ele conseguiu algo aí inédito, então ele está no governo do Tarcísio, e lá em Brasília ele apoia o governo federal. Então, conclusão, nós temos hoje, de uma maneira bem popular, bem tranquila, né? A faca, o queijo e a goiabada na mão. Como é que vai aproveitar esse momento, Bauru, esse momento tão favorável para a cidade? Eu acredito que é um momento em que está tudo aberto para que a cidade dê um salto. Como é que vai ser isso? Vocês vão discutir isso? E isso tudo ainda sem ter deputado, né? Porque tem um só, né? Mas a abertura. O Kassab é capaz de ter acordo com a Venezuela também. Não, acho que não. Não. O homem consegue costurar tudo, mas acho que é pertinente a colocação dele. Tem aí um ambiente muito favorável, tanto no governo do estado como no governo federal, né? Sim, realmente. O Kleber, nós já tivemos bate-papos com o Kassab, tá? Realmente estamos conversando. Acredito que nós vamos ter agendas na próxima semana, sim, porque realmente nós não podemos deixar esse cavalo passar arreado e não sentar em cima dele. Nós precisamos trazer realmente para Bauru aquilo que Bauru merece, tá? Então, sim, eu acredito que Bauru será protagonista nesse debate de grandes conquistas, né, da região, e Bauru vai receber isso sim. Hoje nós sabemos que nós temos hospitais na cidade de Bauru, como o HC, como o Hospital Manuel de Abreu, que foi entregue pela metade. Tem espaço físico, mas os móveis não chegaram, tá várias alas fechadas, então a gente tem condição de ir brigar por isso, junto ao governo federal. A gente tem que também ir lá passar o chapéu. Então, assim, realmente precisamos aproveitar as referências que nós temos e os contatos que a gente tem. O PSD, meu partido, é o vice do governo do estado, o Kassab está lá, a prefeita tem a relação com o próprio governador eleito, né? Então, sim, eu acho que nos próximos 2 anos a gente vai receber muitas bênçãos para a cidade de Bauru, muitas obras, se Deus quiser. Agora, Júnior, você já tinha, por parte do seu partido, um olhar de liderança, porque você era o único vereador do partido aqui, né? Com a sua ascensão a presidente da Câmara, quer dizer, você é chefe de um poder agora, né? Acho que muda um pouco também a maneira com que você vai lidar com o próprio partido. Não estou querendo dizer que você vai esnobar e tudo mais, mas entregar o cartão de presidente da Câmara é diferente de entregar o cartão de vereador, né? Não, sim, é diferente. Você passa a ter um outro peso, sim. Mais representatividade. Mais representatividade, com certeza. E Bauru ela é aqui a maior cidade, né, da nossa região toda, então não tem como ser diferente. A gente vai brigar por isso, vamos defender o nosso município, e eu vou chegar lá, bater Kassab, ajuda a gente aí, precisamos valorizar Bauru, né? Com certeza pode contar comigo que a gente vai lutar muito por isso. Pedro.
Não, eu acho que tem realmente, como o Kleber comentou, essa grande oportunidade, mas eu acho que a gente tem uma lição de casa ainda como cidade, que é ter projetos. Né? A gente teve até os recursos 90 milhões liberado da discussão da federação federalizada da dívida, tudo, mas assim, o que tem de projeto? Vai fazer o quê? Recap. No limite, imagino eu pela discussão que teve da LOA. Todos os deputados, o próprio Cury teve conosco, que falou, olha, tinha grana lá no meu secretaria, mas o Bauru não apresenta projeto, né? Então acho que o grande desafio que a gente tem como cidade é ter projetos. E a experiência de passar, eu não vi faltar dinheiro para bons projetos, seja público, seja dinheiro privado, mesmo com os desafios orçamentários. Então, acho que tem muita coisa, até para poder pedir, você tem que saber o quê e tem que ter pelo menos o executivo básico, né? Então, por exemplo, já tem os estudos das drenagens na nação, parece que lá é 800 milhões que precisam. Talvez precise evoluir para chegar lá debaixo do braço, a gente precisa resolver essa situação. Nem que seja em 10 anos, 20 anos. Precisamos também repensar o gasto público, porque também na situação você vai colocar em asfalto, sendo que 19% da cidade tem drenagem. Então você vai colocar o asfalto agora, o dinheiro que você colocou no asfalto vai na próxima chuva enxurrada abaixo. O CODES, inclusive, coloca em prioridade o Instituto de Planejamento para a cidade, Pedro? Não, eu não posso falar pelo CODES em si, mas os pontos hoje materiais que o Inova apresentou para o CODES não tem necessariamente a obrigação de um instituto. Eu acho que já tem a sociedade civil organizada de alguma forma. O que pode ser o nome que quer dar, instituto, oficina, precisa ter uma área que pense projetos, que acorde com aquilo e durma com aquilo, né? Estação de tratamento, iluminação pública. Então parece que o que na iniciativa privada a gente fala que é um gerente de projetos, né? Então um PMO, o nome bonito que dão em inglês, mas é que tem uma pessoa, né, um grupo, talvez pode ser aquele conselho de concessões e parcerias que já existe na legislação, mas assim, pegue para realmente falar o que vai na esteira. Por exemplo, queremos colocar mais coisa em uma esteira aqui. Não, tem que sair iluminação pública, ajustar, vamos fazer igual ou vamos aproveitar que atrasou para fazer como o Barretos, que colocou telecomunicações e uma planta fotovoltaica para bater a conta do município dentro da PPP que saiu agora. Entendeu? Então a gente pega a experiência dos outros, ajusta, já que a gente ficou um pouco para trás, aí é o pulo do sapo, né? Por exemplo, ali no Sambódromo, que vai ter agora uma sondagem, não seria uma boa usina fotovoltaica ali, pelo menos para atender uma demanda do DAI ou algo por ali? Então, hoje uma curva ABC, se você for ver os principais custos que tem envolvido da energia. Energia pessoal, energia e químicos, normalmente, né? A curva de departamentos de água e esgoto. Então você tem. Então, para tudo isso você precisa ter estudo, até para saber se vai para o hospital, por que uma concessão de hospital, não necessariamente do serviço público, mas da infraestrutura. Então, assim, a gente também tem os limites ainda da PPP, que são 5%, então não dá para falar que vou fazer tudo com o privado, mas assim, tendo esses embasamentos e esses projetos, você vai debaixo do braço, você tem alguma coisa material para conseguir endereçar. E aí os orçamentos, eu acho que com todos esses alinhamentos dos astros, a gente só precisa agora correr para na hora que eles estiverem alinhados, a gente está com a Câmara. Que sem projeto não adianta. Agora, o Juninho, nós tivemos essa semana aqui o Alfredo Neme da Senag, o Ângelo Joaquim do Ciduscom e o Márcio Colim do Conselho do Município. E eles montaram um grupo de desburocratização em relação à CEPLAN. E a gente vê que a CEPLAN é um travador do crescimento. O que enquanto Câmara, como articulador e ex-líder da prefeita, você pode agir para que aquilo que a sociedade vem clamando, que é para dar uma destrava efetiva nos processos, possa efetivamente acontecer? Realmente, a CEPLAN é algo que eu vejo que tem que ser tratado com muito carinho, muito respeito, claro, mas é o ponto principal, Café. Hoje eu acredito que é a porta de entrada de recurso da cidade de Bauru. A gente poderia chamar de gargalo? O gargalo, o calcanhar de Aquiles, né, vamos dizer assim. Teve gestões passadas que o calcanhar de Aquiles era o DAI. Né? Hoje é quando não chove, mas a princípio vem conseguindo se ajustar hoje, mas hoje é a CEPLAN, porque realmente envolve projetos, tudo passa por lá, tanto os projetos da iniciativa privada quanto também os projetos do próprio município. Qualquer construção de alguma escolinha, reforma, qualquer coisa depende deles. Você não consegue dar vazão
né? Foi colocado que seria melhorado algumas situações, como aqueles alvarás autodeclaratório que seria implantado esse mês agora. Isso, 80% da demanda seria praticamente resolvida, aí seria destinado aos profissionais que estão lá dentro para poder cuidar dos grandes empresários, né, das grandes obras da cidade. Mas se não tiver realmente um grupo que pensa projetos, vamos fazer aqui uma interligação de bairro, vamos aqui fazer uma ponte. Se não tiver um projeto, não tiver alguém que pensa isso, a gente não consegue realmente avançar a cidade. Então acho que hoje o grande calcanhar de Aquiles do governo é a CEPLAN. A educação tem os seus problemas colocados por não conseguir muitas vezes fazer os investimentos, né, nas escolas, reformas, manutenções que ficaram anos sem ser feito. Hoje está aí, a granada explodiu, mas a CEPLAN é algo que é específico, acho que desse governo, mais por não conseguir realmente dar essa vazão. É bom para a cidade, muitos empresários vindo, querendo investir na cidade, todo mundo querendo construir casa, é bom. Muito bom para a cidade, mas realmente não está dando conta hoje. Perfeito. Bom, esse foi mais um Café com Política. Quero agradecer aqui as presenças. Pedro, foi sempre Pedro Fiorelli, muito bom tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu, um bom dia aí a todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana aí. Vamos ver o jogo da Copa sem o Brasil e vamos. Poxa vida. Júnior, parabéns aí pela eleição. A gente torce aí para que você tenha uma grande gestão, porque quem ganha é a cidade. Obrigado, eu que agradeço a todos os ouvintes, a todos da bancada. Uma ótima sexta-feira, que se Deus quiser vai ser final de semana abençoado. Kleber, chegando no fim do ano, mas a política efervescente. Quente. Um ótimo final de semana para todos e vamos torcer para a França. Até sexta-feira que vem. Contra os hermanos. Isso. Aqui na bancada, junto com o Café, a Lorena Fagundes. Eu tenho uma semaninha de folga. Vejo vocês depois no dia 26. Os fracos aqui não podem. Alguém tem que trabalhar nessa companhia. Boa. Um abraço, até então dia 26, 8h28.